E hoje eu estou muito feliz, porque hoje vai estrear, pregando pela primeira vez aqui na comunhão, uma pessoa que já faz parte da nossa família, que é o evangelista Fabrício. Pode vir, querido. Todo elegante. Uma hora eu vou ser assim também. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém, muito bom estar aqui, prazer enorme poder fazer parte dessa casa, dessa congregação, e desde o primeiro dia que eu entrei aqui, Deus, Ele tem transformado a minha vida, eu tenho aprendido demais, eu falo para minha esposa que a vontade é de ficar sentado e não fazer nada, cara, que é muito bom, mas graças a Deus, Deus deu a oportunidade pra gente e glória a Deus por isso, amém? Por gentileza, vocês que podem, se coloquem de pé, abrindo as suas Bíblias comigo, livro do Êxodo, o capítulo de número 15, e o versículo é o de número 22 a seguir. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo de número 22. Paz, pastor. Quem achou, diga glória a Deus. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso lhe chamou Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Pode tomar seu assento. Deus abençoe o nosso apóstolo, a nossa bispa, minha linda esposa. Conheci ela com 20 aninhos, estou com 33. Ela tem me aturado e Deus tem trabalhado, isso é bom. Amém? Olha aqui para mim. Esse texto é um texto muito incrível, porque quando eu olho para a trajetória de Israel, o que eu percebo que está acontecendo com o povo? Quando José ele era o governador do Egito, a gente percebe que o povo ele tinha uma certa abundância por causa do legado e da estabilidade que José ele tinha por causa da sua conexão, a sua frequência era muito grande com Deus. Depois que José morre, o povo ele entra em um processo de rebelião, eles começam a se voltar contra Deus, e de fato a gente começa a perceber que o povo ele começa a ficar aprisionado. Agora eles estão por escravo de Faraó. E quando eu olho dentro desse contexto, dentro dessa história, eu percebo que eles passam por 3 tipos de prisão. A primeira prisão é a prisão espiritual, a segunda é a mental e a terceira é a corporal. A prisão espiritual é quando a gente perde a frequência com Deus, é quando a gente perde a conexão, é quando a gente perde o relacionamento. Então, automaticamente a gente não começa a ter as direções que Deus ele quer dar para a gente, e logo quem assume o governo é a alma. E todo mundo sabe que todo desejo da carne parte da alma. Então o homem ele começa a andar vago, ele anda sem destino, ele anda sem caminho. E isso aconteceu com Saul.
quando a gente olha para o texto, a gente percebe que por causa da desconexão, ele perdeu a conexão, a frequência foi se apagando, foi se acabando e acabou, rompeu. Saul, ele perde a conexão e ele começa a andar desestabilizado pela terra e fazendo o que não era para fazer dentro do seu reinado. A segunda prisão é a mental. A mental é quando a gente começa a enxergar por vista através dos 5 sentidos do corpo humano. A gente começa a olhar a espessura do ambiente, o espaço geográfico onde a gente estamos, e o que acontece com a gente? A gente começa a ser frustrado. Por quê? Porque agora nós estamos motivados pelas coisas que acontecem ao nosso redor, não pelas coisas que a gente enxerga por fé. Então, essa prisão, ela não deixa você avançar, você perde os sonhos, você perde os desejos, você perde as vontades, você, como se diz o ditado popular, você começa a empurrar com a barriga. E a prisão corporal também, que para mim é a pior, quem já passou isso sabe, que é quando você é encarcerado, cara. Isso aqui é terrível. Por quê? Porque além de você estar bloqueado nas outras áreas, agora você convive em um espaço geográfico e você não consegue enxergar do lado de fora, porque o seu espiritual está bloqueado, a sua mente ela não consegue fluir, e agora aquele lugar ele começa a te dominar e você fica preso ali. E Israel ele está vivendo isso. E é muito interessante que o povo, depois de muito tempo, o povo ele começa o que? Ele começa a clamar, começa a ter mais intensidade na sua oração, naquilo que eles fazem. E o interessante é que Deus ele levanta Moisés. E dentro desse texto eu aprendo uma coisa incrível, é que se a igreja não se humilhar diante de Deus, o mundo ele vai humilhar a igreja, para o coração da igreja voltar para Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu percebo agora que eles estão clamando e Deus levanta Moisés. Acontece toda a trajetória de Moisés com Faraó, negociando a saída. Enfim, o povo sai. E no capítulo 15, quando acontece a tão sonhada liberdade, eles começam a glorificar. Eles fazem cânticos de louvores, engrandecendo o nome de Deus. Miriam, ela pega um tamborim junto com outras mulheres e eles saem fazendo uma festa incrível. Uau, isso é bom. Por quê? Porque a gente precisa celebrar. De fato, a gente precisa celebrar as conquistas. E quem já foi preso sabe o quão difícil é estar encarcerado, cara. Sabe que quando você sai de lá, parece que é uma coisa incrível, algo que se rompe, você volta a sonhar, mano. Você antes nem sonhava. Quando você pisa o pé do lado de fora, você volta a sonhar. A mente, ela começa a se abrir, você começa a ver o sol, você começa a dar valor ao pôr do sol e você faz festa. É isso que aconteceu com esse povo. Do capítulo 15, do versículo 1 até o 21, era só celebração. Era só celebração. Era só alegria. Mas quando eu percebo que eles vão para o deserto de Sur, eles começam a caminhar 3 dias, e o texto diz assim que falta água. E todo mundo sabe que quando a gente fica sem beber água, é uma coisa muito estranha. Na verdade, o corpo, a água, ela traz um equilíbrio para o corpo e para a mente. É como um carro. Ele pode estar todo equipado, ele pode estar todo bem produzido, todo bem feito, mas se não tiver combustível, não sai do lugar. Assim é a água. Ela faz isso com a gente. Ela é um combustível. Só que esse povo, eles murmuraram. O texto diz que eles murmuraram. Mas por que eles murmuraram? Porque a chave está onde? Está na celebração. Você pode perceber que toda festa que começa em Deus e não termina em Deus, tem um deserto logo ali te esperando. Por quê? Porque Deus ele vai perceber a motivação do nosso coração. E quando ele entende que a motivação do nosso coração não está mais facultados nele, ele permite os desertos da vida alcançar a gente. Por quê? Porque o nosso coração vai revelar o tipo de pessoa que a gente está sendo diante dele na hora da dificuldade, que a gente chama de deserto, mas eu chamo de aperfeiçoamento, porque eu entendo que todo campo ele é profético. Então,
Talvez algumas coisas tenham acontecido nas nossas vidas, e às vezes a gente fica até questionando e perguntando para Deus, de fato, o que está acontecendo? É porque Deus muitas vezes Ele quer que o nosso coração volte para a essência, o lugar aonde a gente nunca deveria ter saído, querido. Às vezes a gente vem até para a igreja cheio de postura, às vezes a gente deixa de celebrar Ele, mas nos momentos das maiores dificuldades, o chão era lavado de lágrima, cara, porque era o que a gente tinha. Agora parece que as lágrimas saem, e a gente celebra, a gente festeja, mas parece que o nosso coração muitas vezes ele não se volta totalmente para Deus. Mas eu sei que essa vai ser uma noite, que se alguém tiver com o coração aqui assim ainda, algo sobrenatural vai acontecer. Olha aqui. E eles passam essa trajetória. E eu entendo, eu aprendi dentro desse texto, que toda terra, todo campo, ele é profético. Todo lugar onde Deus coloca a gente, ele é profético. E ele impulsiona o profético em mim e em você. É o que aconteceu aqui. As águas, elas eram amargas. Aí, o que aconteceu? Moisés, ele pega uma árvore e ele joga, e a água fica boa, todo mundo começa a beber. E é interessante que a árvore fala de vida. E a gente precisa definir algumas coisas, que tudo ele é profético, impulsiona o profético na nossa vida. Então, teoricamente, se o campo parece que está tendo morte, significa que vai ter vida. Se está tendo doença, significa que vai ter cura. Olha que se está tendo tristeza, significa que vai ter alegria. Se está tendo prisão, significa que vai ter liberdade. Se está tendo injustiça, significa que vai ter justiça. Ei, se está tendo separação, pode se preparar que vai ter reconciliação. Se está tendo mágoa, vai chegar o perdão. Ei, se Jesus ele chegou, ele é a salvação. Você que acredita nisso, abre a boca, pega essa palavra. Por favor, por gentileza, coloca Gênesis 2:18 para mim. A Jair prega comigo, viu, apóstolo? Ela segura o microfone e ela fica falando esses versículos aqui. Aí eu falei, a gente vai pregar lá. Ela falou, tô com medo. Eu falei, também tô, mas eu vou. Ela está sentadinha ali, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A gente fica vendo um pessoal pregar aqui, o pastor Rogério, o apóstolo, a gente fica inspirado. Não tem como, cara. Olha aqui, eu estava olhando para esse texto e eu estava parando para pensar. Todo campo é profético, cara. Eu gosto de descer para ficar bem olhando para vocês. Todo campo é profético. E é muito interessante que Deus ele cria os céus, ele cria a terra. Adão ele começa a nomear os animais. Uau, isso é muito bom. E a criação de Deus, ele criando os céus, ele criando a terra, ele fazendo tudo, sempre foi um impulsionamento profético sobre Adão. Tudo que acontece com a gente é um impulsionamento. Deus está movimentando alguma coisa em nós, só que a gente tem dificuldade de capitalizar isso. Adão, quando ele está dando nome para os animais, é óbvio que ele começa a ter um entendimento de macho e fêmea. Vou subir, senão vai ficar dando microfone, né? Tá. Ele começa a entender que tem macho e fêmea, é óbvio. E eu não sei você, mas toda vez que eu vou num zoológico, eu percebo que os animais eles são bem juntos, um fica acariciando o outro e tal. Então é muito legal. Então você imagina isso naquela época, cara, onde os animais eles não eram do jeito que eles são dessa forma. Eles eram completamente cheios de amor um com o outro. Então o leão, a leoa, enfim, todos. E Adão ele está observando tudo aquilo ali. E a terra ela é o quê? Ela é um campo profético. Deus, quando ele criou o homem,
a mulher não havia vindo ainda, mas é óbvio que a mulher ia vir, porque esse era o projeto de Deus, de fazer homem e mulher, macho e fêmea. Então Adão, ele está lá colocando os nomes, e Deus, ele fica observando. E quando eu olho para o texto, eu percebo que Deus, ele percebeu que não é bom que o homem viva só. Por que Deus, ele teve esse entendimento acerca de Adão? É muito simples isso aqui. Por quê? Porque quando eu olho o texto, eu percebo que o homem, ele tem uma percepção visual. Isso também vem do seu córtex visual. Tudo aquilo que a gente vê, de fato, a gente gosta de reproduzir nas nossas vidas. Então, por exemplo, às vezes a maioria das pessoas, elas compraram um carro porque, teoricamente, ela viu esse carro. Então, automaticamente, isso gerou no coração dela, através do quê? De uma crença, que ela viu, teoricamente ouviu, ou sentiu, ou até entrou dentro do carro, fez um test drive. E a gente é assim, a gente olha coisas e a gente quer coisas. Só que a maioria das coisas que a gente olha e vê, a gente guarda onde? E quem é que sonda o nosso coração? E da onde que Deus tirou? Que não era bom que Adão vivesse só. Se Adão, ele tem Deus, por que Deus, ele solta isso? Porque teoricamente esse era o propósito de Deus. A terra estava ali. E tem coisas que Deus, teoricamente, ele fica torcendo para a gente. Às vezes a gente quer que Deus, ele faz as coisas para a gente. Às vezes a gente quer que Deus, ele muda a nossa mente. E os acontecimentos, Deus fica observando eu e você. E ele diz, eu acredito que ele torce, vai, é agora que você consegue. Por quê? Porque o campo é profético. Ele quer impulsionar o profético em mim e em você. Então, todo acontecimento na nossa vida que a gente qualificou ou deu um significado ruim, negativo, na verdade é um ensinamento. Na verdade é uma escola. Só que a gente prefere muitas vezes se afundar nas mágoas das nossas dores. Aí Deus, ele pega e dá a mulher de presente para Adão. Então, você não queria? Agora chora. Estou brincando. Não é isso não. Você não queria? Toma! Uau! E acontece o milagre. Acontece o que Deus queria que acontecesse. As coisas começam a fluir. A gente sabe que aconteceu algumas coisas no meio do caminho. O homem, ele perde a conexão, mas isso é restabelecido. Mas enfim, existe um impulsionamento profético que envolve a gente. Alguma coisa nesse exato momento, nesse dia de hoje, na sua vida, está envolvendo você. E talvez a gente não está sabendo digerir isso. Pode ser no seu trabalho, cara. Pode ser no seu casamento. Pode ser na sua vida financeira. Pode ser em muitas áreas. Existe um campo aí. E Deus, ele quer habilitar a gente. Só que muitas vezes a gente não percebe que Deus, ele quer habilitar a gente. Muitas vezes a gente não percebe que Deus, ele quer fazer na gente. Só que quando a gente começa a entender que de fato Deus, ele está movimentando, automaticamente a gente começa o quê? A se movimentar. A gente começa a entender. Quando a gente começa a entender, a gente começa o quê? A digerir. A gente vai digerindo, a gente vai o quê? Vai crescendo, vai evoluindo. A mentalidade vai mudando. E a gente vai chegando aonde Deus quer que a gente chegue. Eu me lembro que Deus, ele me colocou em alguns campos. E eu não entendia. Eu tenho 33 anos, na verdade eu fui entender com 27. Eu vim de uma família com muita dificuldade. Eu fui abusado pelo meu pai. Minha mãe era mulher de vida. E com 27 anos eu me libertei disso, mas os processos começaram a vir. Eu chorava muito para ele, reclamava muito. Por que isso aconteceu comigo? E coisas foram acontecendo. Um irmão meu acabou se suicidando. Outro teve câncer. Outro está preso. Aconteceu algumas coisas comigo. E eu reclamava muito com Deus. Morei muitos anos na rua. Na verdade, a minha infância quase inteira, ela foi FEBEM. Eu aprendi a ler com 20 anos, graças a Jaylee. Hoje até outro idioma eu estou falando. Tão chique. Mas Deus começou a trabalhar e eu fui entendendo os processos da vida.
eu entendi que não adiantava eu ficar chorando por aquilo, mas eu precisava agora de fato ver o que Deus queria fazer comigo, quer fazer comigo através de tudo que aconteceu. E quando eu comecei a entender isso, querido, eu comecei a romper em algumas áreas da minha vida. É por isso que quando eu chego aqui, cara, eu não quero saber quem é que está me olhando. É por isso que eu pulo, eu não estou nem aí. O ano de 2019, eu não vou ficar contando derrota não, as bênçãos vai vir, mas não pega isso como derrota não, tá? Eu me lembro que o ano de 2019 foi um dos piores anos. Depois eu entendi que aconteceu algo extraordinário. Meu irmão, ele tinha acabado de se suicidar, um tinha sido preso, um descobriu que estava com câncer, meu pai ficou doente, né, dele? E eu estava no aeroporto de Guarulhos e eu tinha um processo há 10 anos atrás. E eu fui preso no aeroporto de Guarulhos. E quando eu cheguei dentro da prisão, eu falei, eu não acredito que eu estou aqui. Crente. Eu falei, não acredito. Porque quando eu era do mundo, para mim era normal ficar lá bem, não doía tanto. Mas depois de crente que eu entrei lá dentro, cara, eu falei, que lugar é esse? Eu não acredito. Eu comecei a chorar. E fiquei 2 dias chorando. Só que teve um dia que eu olhei para as paredes. Todo mundo sabe, quem já foi para lá sabe que parece que Deus não existe ali dentro, cara. E de repente eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Aí eu falei, cara, se eu ficar desse jeito aqui eu vou morrer. O pessoal tudo tomando tarja, tomando remédio para dormir. E eu falei, eu vou fazer 3 cultos aqui, cara. Comecei a fazer culto de manhã, depois do almoço e à noite. Na minha cela foi 17 que aceitaram Jesus de uma vez, cara. Aí na hora do culto, todo mundo parava de fazer bagunça e falava, o pastor vai começar a fazer culto. Aí enquanto eu estava adorando lá, estava acontecendo um movimento aqui fora e eu não sabia. A Jaylee estava conversando com os meus pastores, a Jaylee juntou com o pessoal de lá, do meu bairro. E eu fazendo culto, e teve um dia que eu fiz um culto que foi especial. A gente chorou demais, tinha uns 8 pastores desviados lá, tinha um monte de gente, muita gente. E ficou extraordinário. E de repente, um dia eu estou fazendo culto, vem o carcereiro, ele fica lá na porta. E eu falei, nossa, eu não vou parar. Quando eu olho, o cara está chorando, cara. O cara olha e fala, eu quero aceitar Jesus. E ao mesmo tempo, ele estava com o meu alvará de soltura. Cara, às vezes Deus, ele vai fazer situações nas nossas vidas. Às vezes Deus, ele vai colocar a gente em campos. Por quê? Porque ele vai te habilitar para algumas coisas. Ele vai te habilitar para algumas coisas. E aonde você entrar, você não vai ter dificuldade, porque você já está habilitado. Porque Deus, ele já te levou para uma frequência, ele já te levou para um nível. Então talvez algumas coisas tenham acontecido nas nossas vidas, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um impulsionamento profético. Aonde o mundo não te habilitou, Deus está te habilitando. Aonde o mundo te rejeitou, Deus, ele está te trazendo de volta. Só quem acredita nisso, pelo amor de Deus, abre a boca. E eu entendo hoje. Em 2021, eu e a Jaylee, a gente foi umas 20 vezes para o Rio de Janeiro, cara. E todas as comunidades a gente tem acesso. A gente estava pregando uma vigília, num culto, e uns 10 caras com fuzil correram atrás de um cara. Aquela experiência foi incrível. E pegaram o cara dentro da igreja. O culto parou, eu falei, vamos levantar a mão e vamos orar. Aquilo foi incrível, por quê? Porque eu só vi os fuzil cair no chão, eles caírem no chão. O cara que ia ser morto aceitou Jesus. Eles pegaram a arma e foi embora. E eu fui entendendo que tem coisas que estão acontecendo com a gente, que Deus ele está dando uma autoridade para a gente, cara. Por quê? Porque a gente vai entrar em alguns lugares. Deus ele vai colocar a gente em alguns lugares. Deus ele vai enviar a gente para alguns lugares. E Deus ele vai fazer algumas movimentações através de nós. Não tem a ver com a gente, não é ego para o testemunho, não é para a gente se vangloriar com isso, não. Porque a gente sabe onde é o fim. É porque Deus ele tem que alcançar muitas pessoas, irmãos.
E tem pessoas que Deus, Ele leva pessoas especiais para alcançar. Porque tem lugares também que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é a mesma linguagem. Mas eu sei que, embora todos nós temos um testemunho, todos nós temos algo vivenciado, Deus, Ele está habilitando você para o nome dEle ser glorificado. Deus, Ele está habilitando você para te levar em alguns lugares, porque Deus vai começar a movimentar através de você. Deus vai começar a levantar através de você. Deus vai começar a alcançar através de você. Você não vai parar, você vai continuar. Se você acredita nisso, se expressa da sua melhor forma, celebra. Coloca para mim, por favor, Ezequiel 37, 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremos. Deus pega Ezequiel em um contexto e coloca em outro contexto. E só existe vale, só tem morte, cara. E é muito interessante que tudo que acontece na Bíblia e tudo que acontece com Deus, eu acredito que Deus fica olhando. Eu só quero ver a atitude dele agora. Se vai murmurar, se vai reclamar, o que ele vai fazer? Porque a tendência da gente é fazer o quê? É murmurar. Por causa do quê? Por causa da nossa vista. A gente começa a murmurar de tudo. E Ezequiel está no vale. Não tem vida, cara. Mas o lugar que parece que não tem vida, ali vai gerar vida. Só que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E aí, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes. A pergunta é certa, a resposta é meia ilógica. Porque Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu quero impulsionar algo no seu ministério, cara, eu quero te dar algo. Mas quem precisa profetizar é você nesse vale. Quem precisa se movimentar é você. E Deus estava com ele ali, óbvio. Então era só uma palavra. Provérbios 18, 21. Resultado do que eu vivo é resultado do que eu falo. O que sai da minha boca produz vida ou morte. E dentro disso aqui eu entendo uma coisa. É como um liquidificador, cara. Se a gente pegar um liquidificador e colocar aqui, colocar lama e terra, água e terra, funciona? Funciona. Vai dar o quê? Lama. Agora se eu pegar leite e sorvete e ligar, vai funcionar? Sim. Qual que é a diferença? É que um vai dar lama para beber e o outro vai dar o quê? Milkshake. A nossa palavra, ela tem poder. O resultado daquilo que eu vivo hoje é resultado daquilo que eu estou falando. É resultado do que eu estou lançando. Então, se o meu casamento está abençoado, é porque teoricamente eu estou lançando bênção sobre o meu casamento. Eu estou profetizando sobre a minha vida. Eu estou profetizando sobre a minha história. E a gente peca, cara, nisso. Porque às vezes a gente chega em alguns cenários e a primeira palavra, a primeira motivação que sai da gente é uma motivação sem sentido. A gente se estressa, às vezes a gente quer desistir. E uma palavra é alimento, a pá que lavra. Então a palavra, ela lava a terra. E qual que é a terra? A sua mente, o seu corpo. Então se a palavra for de vida, automaticamente vai começar a gerar o que na gente? Vida. Se a palavra for de morte, vai gerar o que em nós? Morte. Então quer dizer que se eu alimentar
A minha vida com a palavra, eu vou ser o quê? Eu vou ser alguém que vou estar cheio de vida. É por isso que a Bíblia diz assim: medite na minha lei, de dia e de noite. Ou seja, quando houver uma adversidade, eu vou ter projeção mental, ou seja, eu vou ter palavra na minha caixa de memória, que eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir atacar os sentimentos externos e negativos que vêm contra a minha vida. E eu venço aonde? Através da palavra. É muito interessante quando Pedro, ele olha, vê Jesus, tem uma tempestade, o barco está quase virando, alguns discípulos estão com medo, estão dizendo é um fantasma. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus pega e diz assim: vem. Aquele cenário era o cenário ideal para aquilo acontecer. Por quê? Porque tudo aquilo era profético na vida de Pedro. Deus estava impulsionando ele a fazer algo que ele nunca tinha feito na vida dele: andar sobre as águas. Existem coisas, queridos, que aconteceu nas nossas vidas e que está acontecendo agora, que Deus, Ele está, de fato, levantando você, para você andar sobre essa dificuldade, sobre esse problema, sobre aquilo que a gente chama de morte. E eu aprendi uma coisa, irmão: existem dois tipos de cura, e é difícil enxergar a morte aqui. A primeira cura é aquela que te permite continuar aqui, na terra. É quando teoricamente acontece alguma coisa, que nós chamamos de enfermidade, e você é curado e permite você ficar aqui. E a segunda cura, teoricamente, é aquela que não permite você ficar aqui, mas te leva para uma outra vida. Só que a gente parece que tem algumas dificuldades. A gente parece que acaba saindo. E eu sei que, teoricamente, às vezes a gente acaba dormindo um pouco. Mas o problema é quando a gente está dormindo demais e a gente não percebe que o sono já está fazendo parte da nossa história e já tirou a gente do propósito. E quando nosso coração ele volta, a gente começa a entender que Deus ele chamou a gente para romper. Então diga para você mesmo: existe um campo profético na minha frente. Diga para você mesmo, não é para o irmão do lado, não, é para você, cara. Tem um campo profético aí. Alguma coisa está acontecendo na sua vida que Deus quer habilitar você. Só que cabe a gente fugir do processo. Fugir do processo é sempre a melhor escolha, teoricamente. No mundo e com a mentalidade humana, a gente foge. Agora, quando você resolve, você percebe que você rompe. Você percebe que você voa. E eu precisei resolver muitas coisas da minha vida. Meu pai hoje sou eu que cuido. Eu que administro algumas coisas da vida financeira dele. É a pessoa que eu mais honro e que eu mais amo. Minha mãe, sou apaixonado por ela. Chamo de lindona e princesa. E dou presente para ela. Por quê? Porque eu entendi, irmão, a palavra. Eu aprendi uma coisa, eu estava lendo a Bíblia e eu aprendi que a Bíblia também ela é cheia de códigos e ela dá códigos e direções para a gente. Primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Segunda, o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, automaticamente eu sou bloqueado no mundo espiritual e no mundo físico. Então, os nossos pensamentos, eles bloqueiam. É por isso que a gente tem essa oscilação de fé, porque às vezes a gente vê o cara, lá o noia, mas a gente nem sabe a história. Às vezes a gente julga as pessoas, cara. Às vezes a gente olha para as pessoas, lá o gay, lá o afeminado. Você não sabe a história, cara. Às vezes Deus ele vai te colocar em alguns campos que você vai entender o que é um cara para chegar nesse nível. Embora o pessoal que é homossexual, eles não falam, mas existe uma tristeza ali profunda de alma. Eu não fui para esse lado, eu fui para as drogas, eu me enterrei na droga. Mas Deus ele me colocou em alguns lugares e eu pude se conectar com muitas pessoas que passaram isso, essa dificuldade.
E às vezes a gente fala algumas palavras e pode ter certeza que em todo ambiente sempre tem alguém que passou por algum tipo de alguma coisa. E a gente não sabe de fato o que aconteceu com as pessoas para elas ter tomado essa decisão. Mas enfim, nós como igreja, a gente tem que amar. A gente tem que abraçar. A gente às vezes tem que tirar a nossa roupa do corpo, cara, e entregar aí para alguém que está na rua. Às vezes Deus ele está provando o seu coração, cara. Às vezes quando alguém passa aí e a gente olha e a gente não coloca no nosso carro. Às vezes a gente não para. E às vezes Deus ele faz umas coisas loucas comigo. Às vezes eu pego uns dois, entra dentro do meu carro. Às vezes eu compro umas marmitas, sento junto, vamos comer, vamos almoçar, cara, vamos chorar. Às vezes eu vou em casa, esvazio as roupas que tem lá e falo, vamos ali, vamos. Não importa. Eu me lembro que eu estava na rua, alguém foi até mim, eu tinha 13 anos. Alguém pegou e disse assim para mim, você vai pregar a palavra. Eu falei, como? Que jeito? Aquele dia foi uma tristeza no meu coração. Eu falei, esse cara tá de brincadeira, mano. Como? E eu percebi que Deus ele foi cuidando de mim, querido. A vida da Jenny sobre a minha vida, o Kelvin. Eu percebi que Deus ele foi dando direção, ele sempre cuidou da gente. O problema é que a gente acha que Deus abandona a gente nas maiores dificuldades que a gente tem na vida. E na verdade ele não abandona a gente. Ele está com a gente. É que a gente fecha o campo, cara. A gente fecha a mente ela fica travada. E quando a mente trava, a gente não enxerga. Mas chega uma hora que Deus ele vem narrando os tapão, cara. Chega uma hora que Deus ele pega, tira. Aí quando a gente começa a enxergar a preciosidade que se chama vida, que é o que a gente tem, uau! Irmão, acaba muita coisa. A gente já não liga mais para a distância. A gente já não enxerga se o caminho é longe, se o caminho é perto. A gente quer estar envolvido com a glória, cara. A gente quer estar envolvido na presença. A gente quer estar com Ele. Porque Deus ele fez assim. Então quando Ele fez assim, a gente já não olha mais para aquilo que teoricamente acaba paralisando a gente. Mas pelo contrário, quando a gente percebe que tem alguma coisa paralisando aí, que a gente vai. Então talvez tenha acontecido algumas coisas na sua vida, na minha. Talvez você não está entendendo. Vai, querido. Vai, porque Deus vai te habilitar, cara. Às vezes a gente tem até isso. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Calma, só continua. A gente vem de uma conferência que é o quê? Origem e continuidade. Continua, não para. O segredo é continuar. Eu sei que às vezes, irmão, o caminho ele é dolorido. Por quê? Porque no caminho vai ter angústia. Não adianta, vai ter. No caminho vai ter percas. No caminho vai ter falatórios. No caminho a gente vai enterrar pessoas. No caminho a gente vai perceber que doenças vão surgir. Mas no meio do caminho também eu aprendi que Deus ainda abre o mar. No meio do caminho eu aprendi que ainda Deus ele manda o maná. No meio do caminho eu aprendi ainda que Ele é quem abre as portas. E quando Ele abre, ninguém fecha. O que Ele aparece, quando Ele aparece, ninguém esconde. E o que Ele esconde, meu Deus, ninguém faz aparecer. Eu quero ler o último texto, 2 Reis, capítulo 4. Versículo de número 38 e 41, por favor. 2 Reis, capítulo 4. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Uau! Eliseu ele volta para Gilgal e os filhos dos profetas estão ali. São pessoas que aprendiam acerca do ministério profético.
entendiam sobre a palavra, estavam sendo ensinados. E por causa da rebeldia do povo, os recursos naturais haviam se cessados. Então houve fome naquela terra. Quando Eliseu ele chega, Eliseu pega e dá uma ordem. No meio da fome, no meio da dificuldade, o cara pega e diz assim: coloca a panela no fogo, esquenta a água, mas não tem nada para cozinhar, não tem problema, coloca no fogo. Não tem nenhum tipo de alimento para fazer nada, põe a panela no fogo. Eles põem. Aí Eliseu pega e diz assim: vai para o meio da mata e pega ervas para a gente fazer um caldo. Ok? Eles vão procurando ervas, eles vão recolhendo. E um rapaz, ele sai de perto do grupo e ele pega uma planta chamada colossíntida. Ela é como laxante para quem estava com fome. Tomar laxante é uma beleza, né? Enfim, eles estão se alimentando, e alguém grita: a morte na panela. E eles não puderam comer aquilo. Eliseu pega a farinha, coloca no caldo, e de repente eles começam a se alimentar. Sabe o que eu acho incrível? É que a palavra de morte, ela é muito fácil de ser professada. A palavra de desistência, ela é muito fácil de ser professada. A gente parece que gosta de muitas vezes ver o cenário e já dá um checkmate. Mas aonde alguém está dizendo que tem morte, alguém está anunciando a vida. Aonde alguém está anunciando que não tem mais jeito, alguém está dizendo: ainda há jeito para um pecador que se arrepende e se humilha. É muito interessante que a viúva de Naim, ela estava saindo da cidade e a pronunciação era: estamos em luto. A morte hoje na cidade. Mas aonde tem alguém dizendo que existe morte, alguém é levantado para anunciar a vida. E quem é que vem? A própria vida. Quem? Jesus. Indo aonde? Indo de encontro com a morte. Eles estão chorando, eles estão no velório, mas a vida está chegando. Então dentro desse texto eu aprendo que eu posso dizer algumas coisas quando o cenário for ao contrário sobre a minha vida. Eu posso relatar algumas coisas quando as coisas começarem a sair fora do normal. Por quê? Porque Deus, Ele me habilitou na palavra para dizer que ainda há esperança para uma árvore cortada. Uau! Ainda há esperança. Ainda há esperança para alguém que se perdeu. Deus tem os seus meios de trabalhar, querido. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Deus, Ele sabe como ir. Ele sabe como fazer. Eu sei que a gente bola, a gente faz, mas Deus, Ele sabe aonde enviar. E Deus mesmo é quem envia as pessoas, amado. Deus, Ele conhece o nosso coração. A gente não precisa se preocupar. A gente só precisa se preocupar com o nosso coração estar voltado para Ele. Porque Ele mesmo vai dar direção. Ele mesmo envia pessoas. Ele mesmo envia recursos. Ele mesmo providencia o que precisa ser providenciado. Ele está vendo tudo. Ele sabe a hora de fazer tudo. Não fugiu nada do controle dEle. Ainda está na mão dEle. Adora, querido. Pode adorar, amado. Pode adorar. Pode adorar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei.
Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: o campo, ele está preparado para Deus habilitar você em algumas áreas. A escassez, ela vai fugir de você. A morte, ela vai correr de você. Essa dificuldade aí que está tendo vai começar a correr. Por quê? Porque Deus está te habilitando. Crente, ele não foge de problema. Crente, ele resolve. Ele resolve. Ele resolve. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está e sempre estará na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Suas vozes ainda que a figueira não haja e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. E todavia eu me alegrarei. Eu conheço um Deus que Ele deu armadura para mim e para você. As palavras que foram lançadas sobre a nossa vida, que foram lançadas sobre a nossa casa, que foram lançadas sobre os nossos filhos, a nossa geração vai ser uma geração que vai impactar, cara. Os teus filhos, eles vão frutificar. A tua casa, ela está firmada sobre a rocha. Não vai ser qualquer vento que vai, não vai ter vento que vai derrubar ela. Não vai, querido, não vai, amado. Deus, Ele já te guardou, Ele já te sustentou. Recebe. E Deus proverá quando a azeite e a farinha faltam.